Quando uma mulher encontra a própria voz, o mundo inteiro aprende a escutar, mesmo que seja no grito do silêncio. O silêncio era tão espesso que parecia ter peso. Léo Dias, outrora o implacável rei da fofoca nacional, encarava o vazio com os olhos marejados e a respiração curta. Ana Hickman não precisou levantar a voz. Bastou encará-lo com aquela mistura rara de dor e firmeza. O estúdio inteiro prendeu a respiração quando ela disse, com o microfone já solto entre os dedos: "Você não vai usar minha dor como combustível para sua audiência. Nunca mais." E saiu de cena. A audiência, o país, a internet, todos emudeceram. Mas essa foi só a última cena. Para entender esse momento, é preciso voltar ao início, onde tudo começou com uma pergunta que nunca deveria ter sido feita. Ana Hickman é, para muitos brasileiros, um símbolo de elegância, trabalho e superação. Desde os tempos de modelo internacional, passando por sua bem-sucedida carreira na televisão, ela construiu uma imagem de mulher forte. Mas por trás das câmeras, como muitas outras mulheres, Ana viveu em silêncio uma história marcada por dor, submissão emocional e, como ela mesma diria mais tarde, um tipo de prisão que não tem grades, mas sufoca todos os dias. Seu relacionamento com Alexandre Correia durou quase 2 décadas. Aos olhos do público, eles formavam um casal perfeito. Mas por trás do filtro das redes sociais, a verdade era outra. Episódios de controle, manipulação emocional, e um ciclo de silêncio, negação e medo. Foi preciso coragem para romper. E ainda mais coragem para falar sobre isso, não em uma coletiva de imprensa, mas ao vivo, diante de milhões. Quantas mulheres que estão assistindo agora já passaram por isso? Quantas já sorriram para a câmera enquanto choravam por dentro? Quantas já se viram encurraladas, sem saída, por alguém que dizia te amar, mas na prática fazia o oposto? Essa história não é só de Ana. É de todas vocês. Era para ser apenas mais uma entrevista no talk show de Léo Dias. O jornalista, famoso por sua capacidade de arrancar lágrimas e confissões de qualquer celebridade, prometera uma conversa respeitosa e esclarecedora. Ana havia aceitado com relutância. Ela sabia com quem estava lidando. Sabia dos riscos. Mas também sabia que, às vezes, a melhor forma de calar uma narrativa distorcida é encará-la de frente, ao vivo. O estúdio estava impecável. Iluminação suave, fundo escuro com o nome do programa em neon. Ana chegou pontualmente, vestida de branco, como quem sabe que está ali para um acerto de contas com a própria história. Cumprimentou Léo com um sorriso contido e sentou-se, ajeitando cuidadosamente o microfone. Do outro lado da mesa, o jornalista folheava seus papéis, nervoso, embora tentasse disfarçar. O que poucos sabiam é que Léo havia, meses antes, publicado notas insinuando que Ana escondia a verdade sobre seu casamento. Disse que havia lacunas em sua versão dos fatos, que algumas fontes próximas questionavam seu relato. Aquilo feriu profundamente. Não porque ela precisava da aprovação dele, mas porque, como tantas outras, ela esperava pelo menos não ser atacada, principalmente por homens que jamais viveram o que ela viveu. Desde o anúncio da entrevista, a expectativa era altíssima. As redes sociais explodiram em teorias. Será que Ana vai desmentir Léo? Será que vão lavar roupa suja ao vivo? Será que ela vai chorar? Mas Ana não veio para chorar. Ela veio para ensinar. E para deixar claro, de uma vez por todas, que mulheres não são produtos para consumo emocional da audiência. O primeiro bloco foi leve. Perguntas sobre a carreira, novos projetos, a maternidade. Mas bastou Léo tocar no nome de Alexandre Correia, e em um tom de falsa curiosidade, para que o clima mudasse completamente. Ana parou. Respirou fundo. E então olhou para Léo com os olhos de quem carregava séculos de histórias não contadas. Foi ali que a entrevista terminou para ele, e começou para todos nós. O que Ana disse ao vivo que fez Léo perder completamente o controle da entrevista? Porque tantos espectadores disseram que nunca mais viriam a imprensa da mesma forma. E o mais importante, como uma mulher desacreditada, ridicularizada e ferida conseguiu, diante de milhões, se levantar mais forte do que nunca. Antes de continuar, me conta, você já passou por algo parecido? Já sentiu que sua dor foi usada contra você? Escreve aqui nos comentários. E aproveita para se inscrever no canal,
deixar seu like e ativar as notificações. Isso nos ajuda a trazer mais histórias emocionantes como essa, com coragem, verdade e respeito. Desde a infância em Campos Gerais até o estrelato na TV, Ana Hickman construiu sua trajetória com trabalho, persistência e o sonho de inspirar as pessoas. Mas a vida real costuma ser cheia de sombras, mesmo nos bastidores mais iluminados. E foi no silêncio doméstico, longe dos flashes, que ela enfrentou o que há muito tempo temia enfrentar: o próprio passado. O relacionamento com Alexandre Correia parecia perfeito para quem via de fora. Mas dentro daquele casamento se escondia uma tempestade emocional: controle, críticas veladas e uma constante sensação de inferioridade. São poucos os que sabem o quanto ela hesitou em denunciar ou expor o que vivia: medo, vergonha, e a dúvida se valeria a pena confrontar alguém que dizia amar. É por isso que, quando os primeiros rumores vazaram sobre aquela relação tóxica, o impacto foi intenso. O público assistia à queda de uma figura perfeita, mas a verdade é que Ana se sentia devastada. E, apesar de orgulhosa, não sabia como reagir. Meses depois, veio o convite para uma entrevista ao vivo no programa de Léo Dias. A proposta, uma conversa respeitosa e esclarecedora, prometia a produção. Mas aquilo que parecia uma chance para colocar as coisas nos eixos logo soou como armadilha. Léo já havia levantado questionamentos sobre ela nas redes. Você escondeu algo? Por que não falou antes sobre Alexandre? Existe uma versão que você não contou. Naquela tarde, à porta do estúdio, Ana apertou a mala. Dentro dela, guardava as provas de sua reconstrução: livros, frases, fotos que a lembravam de quem ela era antes de ser ferida. Respirou fundo. Olhou para a assessora. Disse apenas: hoje é o meu espaço. Não vim para ser exposta. Vim para contar a minha verdade. O clima antes de entrar ao vivo era tenso, mas carregado de decisão. Ela se maquiou, revisou notas interiores, não para responder bem, mas para manter-se firme. O som ambiente era uma sinfonia crescente, luzes clicando, microfones sendo testados, murmúrios da equipe. Cada som avisava que seria um ponto de virada. Quando as câmeras ligaram, o apresentador elogiou a postura dela. Ana sorriu. Humilde. Respondeu com clareza. Tudo parecia controlado. Até o instante da pergunta crucial. Ana, depois de um relacionamento tão intenso e complicado com Alexandre Correia, você se sente culpada por não ter se afastado antes? Por não ter contado antes? Foi nesse momento que o estúdio tremeu, não por som ou luz, mas por tensão. O tom da pergunta soou como uma acusação velada, como se Ana tivesse um erro a confessar, um segredo a esconder. Ela engoliu seco, deixou um segundo passar, suficiente para que cada pessoa na plateia entendesse. Ali algo estava por vir. E foi então que a narrativa mudou. Ela não aceitou o papel de vítima exposta. Em vez disso, assumiu a cena. A entrevista deixou de ser conduzida por Léo. Tornou-se a fala de Ana, uma mulher que não se envergonha dos próprios cicatrizes, da própria voz, da própria história. E ali, naquele instante, o público sentiu algo raro. O controle volta protagonista. As perguntas não definem a resposta. A vítima passa a narradora do próprio enredo. E, pela primeira vez, tudo pode mudar. O estúdio parecia uma panela de pressão prestes a explodir. As luzes se mantinham fixas, implacáveis, enquanto Léo Dias girava a cadeira lentamente, como se tentasse criar distância física de uma conversa que fugia das normas. Sua voz aumentou o tom, tentando retomar o controle. Ana, você ainda não respondeu diretamente, mas por que demorou para falar sobre seu relacionamento com Alexandre? Insistiu, falando com leve tom acusatório. Ana sentiu o calor da luz no rosto e fechou os olhos por um segundo. Respirou fundo. Era o momento. Era a hora de dizer algo além de palavras. Ela ergueu o olhar, direto nos olhos dele. A expressão firme e pausada era terrivelmente poderosa. Algo mudou ali. Não era mais uma entrevista. Era um duelo. Ainda. Mas, Léo, meu silêncio foi porque eu tinha medo. Medo da reação, da culpa, do que iriam dizer de mim. Medo de ser chamada de exagerada, disse ela, com voz firme, emocionada. Cada palavra era medida, mas carregada de peso. Ela não tremia. Ela iluminava o set. O público, que assistia em tempo real, sentiu a tensão crescer.
As redes sociais ardendo pelos comentários, compartilhando momentos íntimos da entrevista quase em sincronia com a fala de Ana. Isso é para todas nós, escreveu uma seguidora. Estou chorando de orgulho, comentou outra. Léo tentou interromper, falando mais alto que as luzes do estúdio. Mas você entendeu que isso virou polêmica, que as pessoas ficaram chocadas com esse silêncio prolongado. Mas não era discussão de internet. Não era manchete de jornal. Era a vida dela sendo articulada ali, ao vivo, com dignidade. Ana não se cansava. Ela continuava. O silêncio que me acometeu por anos foi parte desse ciclo de silêncio que muitos vivem diariamente. Mas o que você chama de polêmica era, na verdade, um grito por socorro. E mais do que isso, era uma história que precisava ser contada. E eu conto com clareza, não com sensacionalismo. As gravações de bastidores mostravam a produção congelada, e até mesmo a equipe técnica se emocionou. Há quem tenha dito que viu alguém enxugar uma lágrima. Era a humanidade daquele momento tocando cada pessoa, mesmo quem assistia através de telas. Léo respirou fundo, mas não saiu do fundo dos olhos de quem percebeu que havia sido tomado de surpresa. Sem perceber, estava sendo guiado pela verdade que se erguia diante dele, e diante do público. Daquele momento em diante, a entrevista já não era dele. Era de Ana, um testemunho de superação. Você me pediu respostas. Aqui estão elas, disse ela. E falou sobre perdão, sobre a força que encontrou para reconstruir sua autoestima. Falou sobre não querer se tornar a vilã da própria história. Falou sobre quem ela virou depois de sair daquele relacionamento. Hoje, eu crio meu filho com verdade, com respeito, com a certeza de que meus silêncios foram quebrados, não para expor minha dor, mas para libertar a mim e a tantas outras mulheres. As falas finais foram recebidas com silêncio reverente no estúdio. Ana se levantou, respirou, ajeitou o colarinho do microfone e completou. Talvez o público tenha chegado aqui por curiosidade. Mas espero que saia daqui com empatia. E clicou para sair de cena. O impacto foi imediato. As redes roncando, celebridades se manifestando, uma avalanche de hashtag Ana foi mestre se formou em minutos. A imprensa não sabia se fazia análise ou reverência. E Léo? Léo saiu sem palavra, a não ser o próprio silêncio. A entrevista terminou, mas aquilo que ocorreu ali foi muito mais do que um confronto. Foi um momento simbólico. Uma mulher transformou o lugar de vítimas e narrativas distorcidas em um porta-voz de coragem, dignidade e verdade. A entrevista havia terminado, mas o impacto começava ali. Ana saiu do estúdio como quem acabará de atravessar um terremoto, não como uma vítima, mas como quem plantou uma bandeira em meio aos escombros. Naquele corredor apertado da emissora, o silêncio ecoava alto. Não havia aplausos, não havia perguntas. Havia um respeito que só os valentes inspiram. Ela passou com os olhos marejados, mas cabeça erguida. Sabia que sua vida jamais seria a mesma, e a de muitas outras mulheres também não. Nas primeiras horas após o programa, as redes sociais explodiram. O trecho em que Ana responde com firmeza a Léo Dias foi o mais compartilhado do dia, viralizando com legendas como: "Essa é por todas nós, coragem tem nome, Ana Hickman. E quando a dor vira voz, ninguém consegue silenciar." O público que antes buscava um escândalo agora se via diante de um espelho, um reflexo profundo da realidade vivida por tantas pessoas, silenciadas pelo medo, pela vergonha, pelo julgamento alheio. Mas o que veio a seguir surpreendeu até mesmo Ana. Grupos de apoio, ONGs e coletivos femininos passaram a citar suas falas como exemplo de enfrentamento e reconstrução. Diversas mulheres começaram a compartilhar suas próprias histórias, inspiradas pelo gesto de coragem de Ana. Uma campanha chamada hashtag Vozes que Libertam nasceu naquela mesma semana, usando o trecho de sua fala: "Meus silêncios foram quebrados, não para expor minha dor, mas para libertar." Essa frase virou camiseta, mural, legenda de post, matéria de capa. Era como se, ao quebrar a própria mudez, ela tivesse dado voz a um coro adormecido. Em um dos momentos mais simbólicos, Ana foi convidada para abrir uma conferência internacional sobre combate à violência psicológica em relacionamentos abusivos. No palco, ela não falou como celebridade. Falou como mulher, como sobrevivente, como mãe,
Como alguém que precisou se reconstruir pedaço por pedaço, longe das câmeras, longe dos holofotes, até ter coragem de voltar à frente deles e dizer: eu venci. A transformação não parou nela. Sua fala também alcançou o próprio Léo Dias. Semanas após o episódio, ele escreveu um texto reflexivo intitulado Quando o microfone vira espelho, no qual reconhecia que foi surpreendido não por uma resposta, mas por uma aula de humanidade. Achei que tinha uma pauta. O que eu encontrei foi uma verdade maior do que a audiência. Eu aprendi. E agradeço por isso. Escreveu. A relação entre os dois nunca mais foi a mesma, mas o respeito mútuo nasceu ali, entre lágrimas não vistas e silêncios finalmente escutados. Ana passou a ser convidada para campanhas de conscientização, entrevistas respeitosas, rodas de conversa reais, não roteirizadas. Ganhou prêmios, mas o maior deles estava nos depoimentos que recebia diariamente. Mulheres que diziam ter pedido ajuda depois de assistirem à entrevista, que deixaram relacionamentos abusivos, que entenderam que não estavam sozinhas. Seu filho, ainda pequeno, um dia a viu na televisão e disse: mamãe, você é corajosa igual às super-heroínas. Ela sorriu e respondeu: a maior coragem, filho, é não deixar que a dor nos defina. É fazer com que ela nos transforme. Esse foi o novo lugar de Ana Hickman. Não mais apenas o rosto de campanhas publicitárias ou o nome de manchetes, mas o símbolo vivo de que é possível se levantar, se reconstruir, se posicionar, mesmo diante de julgamentos, mesmo diante de holofotes. Porque quando a verdade é dita com coragem, ela não precisa de defesa. Ela se sustenta sozinha. No fim, a entrevista que muitos imaginaram ser mais uma polêmica virou o ponto de virada de uma biografia que se reescreve com dignidade. Ana não apenas respondeu a pergunta sobre seu passado tóxico. Ela deu uma aula de como libertar o presente e iluminar o futuro. E a frase que ecoou naquele estúdio, dita com firmeza e doçura, continuaria a guiar muitas mulheres. O que me salvou não foi falar, foi decidir não ter mais vergonha de existir inteira. E assim, em plena transmissão ao vivo, diante de milhões, uma mulher se levantou. E ao fazer isso, permitiu que milhares se levantassem junto com ela. E talvez essa tenha sido a maior lição daquela manhã. Não se tratava apenas de uma entrevista, nem de uma resposta pronta. Era um testemunho. Era uma mulher abrindo mão do medo de ser mal interpretada para ajudar outras a se interpretarem melhor. Porque a dor, quando compartilhada com coragem, deixa de ser prisão. Vira ponte. Enquanto Ana deixava o estúdio com passos calmos, mas firmes, havia algo diferente em sua respiração. Ela sabia o que tinha feito. Sabia que tinha ido além de sua própria história. E ao fazer isso, ela tocou em algo profundo e coletivo. Quem a assistia não via apenas a apresentadora de TV. Via uma mulher em reconstrução, uma mãe em luta, uma alma que decidiu não ser mais refém de memórias torturantes. E você? O que sentiu ao assistir essa história? Você já teve que silenciar suas dores por medo do julgamento? Já fingiu estar tudo bem só para não parecer fraco diante do mundo? Já escutou perguntas que cortam mais do que ajudam? Talvez, ao ver Ana naquela cadeira, você tenha se visto. Não exatamente nas circunstâncias, mas na sensação de ter passado por algo que não consegue explicar em voz alta. Talvez tenha sentido o peso daquela pausa que ela fez antes de responder. Talvez reconheça esse silêncio. Porque ele também é seu. E está tudo bem. Está tudo bem sentir medo. Está tudo bem hesitar. O que não está tudo bem, e nunca esteve, é viver em um ciclo de violência emocional, cercado de dúvidas, culpa e vergonha. Não está tudo bem normalizar o controle disfarçado de cuidado. Não está tudo bem aceitar palavras que ferem só porque não deixam marcas visíveis. Não está tudo bem esconder sua luz para não incomodar quem vive na sombra. A história de Ana Hickman não é sobre vingança. É sobre dignidade. Sobre resgate. Sobre mostrar que, sim, é possível sair de relacionamentos que nos diminuem, e que isso não é fraqueza, é força. Sobre dizer que a dor tem nome, mas também tem cura. E que toda mulher que decide se levantar depois de ser destruída, não volta ao ponto de partida. Ela volta mais inteira, mais firme e mais poderosa do que antes. Não é à toa que, dias depois da entrevista, Ana recebeu uma carta escrita à mão por uma jovem do interior do Ceará. A menina dizia: eu achei que ninguém fosse entender o que eu passei.
Mas quando vi você falando sem chorar, mas com os olhos cheios de verdade, eu entendi que eu também posso sair disso. Obrigada por falar. Porque quando você falou, parece que eu ganhei uma nova voz. Essa história é sobre isso. Sobre ecos. Sobre coragem contagiosa. Sobre transformar a própria dor em farol para quem ainda está no escuro. E agora é com você. Se essa história te tocou de alguma forma, compartilhe ela com alguém que precisa ouvir isso hoje. Pode ser uma amiga, uma irmã, sua mãe ou até mesmo você mesma. Escreva nos comentários o que mais te impactou. Vamos criar um espaço de apoio, acolhimento e escuta verdadeira. Sua voz importa. Sua história importa. E você não está só. Aproveita e se inscreve no canal, deixa seu like e ativa o sininho. Quando você interage com esse conteúdo, você ajuda a espalhar histórias que importam. Histórias que curam. Histórias que libertam. E antes de encerrar, eu te deixo com uma pergunta. Quem é você quando ninguém está vendo? E que parte de você ainda precisa ser ouvida em voz alta? Seja como Ana. Não apenas sobreviva à dor. Use-a como ponte para reconstruir algo ainda mais bonito do outro lado. Porque, como ela mesma disse naquele dia inesquecível, não falei para causar. Falei porque não dava mais para calar.